A gente tem agora nos dias 15 e 16 o All-Star Game lá da MLB, né? Que a ESPN vai transmitir, inclusive, né? Conta um pouco isso. Assim, talvez, assim, dos esportes americanos, o beisebol seja o cara mais descolado, né? Assim, que eu nunca... Descolado, assim, de desconectado. Desconectado, assim, Eu nunca conheci ninguém que falou, puta, isso aqui é legal, vai lá assistir. Eu meio que manjo as regras, assim, por pura curiosidade, mais ou menos como funciona. Não é um cara, manja tudo. Eu entendo mais ou menos a lógica do esporte, assim, por assim dizer. Ou seja, você entende mais do que... Mas eu entendo que a maioria não sabe nem a lógica. Tipo, então, quando que é ponto, aí que tá. quando que... É uma coisa assim, até nas transmissões... Até nas transmissões, às vezes o pessoal fica mandando mensagem, falando, esse aqui vai dar um corte bom, tá? Mas assim, às vezes o pessoal fica mandando... A gente fez durante muitos anos transmissões que a gente ficava explicando regra, que a gente ficava respondendo pergunta, tirando dúvida de regra, tudo. E depois de um tempo, teve um dia que eu cheguei lá e falei, olha, sabe de uma coisa? Pra próxima... Tinha acabado a temporada, cheguei, até falei lá com o Ari, na época, o Ari Aguiar, com o Renan, com os narradores, falei com o Kurt, que também comentava, que ainda comenta, né, MLB junto comigo. A gente foi conversando ali, falou, vamos mudar pro ano que vem? E a gente começou a mudar. Não é que a gente não tira mais dúvida, a gente tira. Eu tenho uma sessão, né, no site da ESPN, toda semana eu escrevo um resumo da semana, e eu sempre tiro uma dúvida. Tem uma pergunta lá que alguém me manda, eu respondo tirando uma dúvida de beisebol. Mas mudar um pouco porque é o seguinte, tem muito a ver com o que você falou. As pessoas às vezes mandam, você devia explicar mais a regra, tudo. Eu falei, acho que eu entendo as pessoas quererem entender a regra. Eu entendo as pessoas terem essa ansiedade. Mas eu comecei a achar que é o caminho errado. Não que a gente não tenha que ensinar as regras, mas às vezes a gente ficava tão preocupado em explicar as regras que parecia que a gente estava numa aula de direito. E nada contra as aulas de direito. Mas não é todo mundo que acha legal que fica aprendendo leis. Né? Você fica discutindo leis e regras. Perdi a magia do jogo ali, né? Exatamente! A magia do jogo. Falei, mais do que ensinar a regra, vamos ensinar a pessoa a se emocionar com o esporte. É assim que a gente gosta de futebol. Exatamente. Vamos ensinar as pessoas a se emocionarem. O futebol é muito óbvio, né? Você olha, tem duas caixas, a bola tem que entrar. Mas o beisebol, quando você entende a regra, quando você entende o conceito, o ponto de partida da regra, muita coisa você começa a entender meio que no piloto automático. Porque é meio taco. O taco, ele é uma versão que o Brasil, que as crianças brasileiras, a rua brasileira criou de simplificação do cricket. O cricket que é um irmão do beisebol, né? Então, digamos que o taco é sobrinho do beisebol, tá? Olha aí, velho. Então, mas boa frase pra thumb, hein? Então, mas a gente começou a falar, vamos tirar dúvida, se pintar algum lance duvidoso, a gente explica na hora, porque tem lance que a gente sabe que é um lance complicado de entender. Mesmo quem já acompanha há bastante tempo não tá entendendo. É um lance que às vezes é contraintuitivo, né? Que não é uma coisa tão óbvia. Mas a gente ficava tão preocupado em ficar explicando regra, que às vezes a gente não emocionava. Às vezes a gente não chegava e fazia a narração, o comentário, não explicava aquele momento, a emoção do momento. Às vezes você está preocupado em explicar o momento e não mostrar a emoção daquele momento. E o beisebol é um esporte, como ele não é muito óbvio, a emoção, o brasileiro que não está acostumado, ele não vai entender a emoção de automático. E eu não vou ficar te ensinando, olha... Se emociona agora, tá? Agora é emocionante, tá? Olha aqui esse arremesso que é emocionante. Não! Você vai... Como você faz? Você vai levantando a narração, você vai lá levantando o comentário. E a gente tem sorte de o beisebol ser um esporte que não é tão popular no Brasil, então tem muita gente que não entende, mesmo entre jornalistas, tudo, muita gente que não entende, mas a ESPN acabou formando uma quantidade grande de narradores que entendem, conhecem o jogo e narram beisebol bem. Assim, e vai o Everaldo, que já não entra mais, o Rômulo, assim, o pessoal lembra muito. O Rômulo lembra, as pessoas lembram muito do Rômulo por causa do basquete hoje, mas o Rômulo no beisebol encaixava direitinho. Ele narrava muito. O Ari Aguiar, que jogou beisebol na juventude. Que diz que é o esporte favorito dele. Então, ele adora beisebol, o Ari manja, assim,
Pô, bastante. Se parece com um taco, deve ser muito louco, mano. É. Jogar. Então, manja bastante de beisebol. O Renan, que assim, é fanático por beisebol. Então a gente formou um grupo de galera jornalistas grande, assim. Daí tem outros que agora estão vindo, o Matheus Suman, que tá aprendendo bem, o Thiago Alves, que até fazia beisebol na Fox já, o Vinícius Moura, Matheus Pinheiro. Então, que o pessoal, assim, trata com carinho esporte e acho que narra com qualidade. Com a qualidade que, olha, eu até vendo transmissões na América Latina, eu acho que a gente a gente sendo um país não tradicional de beisebol, a gente entrega transmissões de qualidade. A gente não tem o volume de informação, nem a proximidade para ter os bastidores que os americanos têm. Mas que a América Latina faz, eu acho que a gente entrega uma transmissão de alta qualidade. Eu já recebi muita mensagem de cubano, venezuelano que veio morar no Brasil, falando que gosta das nossas transmissões, que elas são boas. Olha Se o cara que está acostumado a cresceu num país em que o beisebol é o esporte número 1, em que o grande evento esportivo da TV é um jogo de beisebol, na Venezuela, em Cuba, o cara vem aqui e gosta das nossas transmissões, eu falo, nosso narrador é bom, acho que o meu comentário tá à altura. E Bira, é correto dizer que o New York... Qual que é o nome? Tem o Mets e o Yankees. O Yankees. O cara tá usando o agasalho do New York Yankees aqui. É correto dizer que o New York Yankees é a maior franquia dos Estados Unidos de qualquer esporte? Eu acho que é correto dizer que ela é a maior. Ela só que você tem que usar ela como um tamanho... Eu vi em sua homenagem com a agasalho, inclusive. Quando eu vi, eu achei que pudesse ter sido de propósito. Eu acho que é correto dizer que ele é maior em relação até a tamanho, assim, até em coisas não palpáveis, assim. Porque se você pegar em valor de mercado, não vai ser. Valor de mercado vai ser o Dallas Cowboys, porque a NFL é uma liga maior, mais rica. Então, assim, quem é a franquia mais valiosa, com mais torcida na liga que tem mais público, vai ter um valor de mercado maior. Agora, os Yankees são é o time que mais conquistou títulos. É o time que, por exemplo, é o time mais popular da cidade mais rica e mais populosa dos Estados Unidos, que é o centro de mídia dos Estados Unidos, né? Os Yankees têm mais torcida que os Giants, que os Jets. Por quê? Porque Nova York é uma cidade de beisebol, né? Nova York é apaixonada por todos os esportes, os Knicks são gigantescos também. Apesar de, né, na NBA, um título só, né? Mas Nova York é uma cidade de beisebol. É uma cidade que o beisebol ainda é o esporte mais popular. Então, os Yankees têm essa força toda. E os Yankees têm uma coisa meio etérea, assim, que é o time que revelou muitos mitos da história do esporte americano, assim, ao longo de muitas décadas. Sim. O beisebol é o esporte mais antigo dos Estados Unidos. No filme Hooligans, os ingleses chamam os americanos de Yankees. Sim. É porque Yankees é um termo que se refere aos americanos, né? Os Yankees... então, mas não tem a ver com o time? Não tem a ver com o time? Não, Yankee é até um termo que até em português a gente pode usar. Não é? Não, eu achava que tinha a ver com... Eu tô louco. Então. Não. Yankee era o combatente do norte na guerra da secessão, na Guerra Civil Americana. Eu fui completamente enganado. Então, Yankee virou que assim, com o tempo, Yankee acabou virando um sinônimo de americano. Entendi. Então. Até em português existe o termo Yankee, que você pode usar como americano. Só que é um termo que em alguns lugares pode ser visto como pejorativo. Então, e é um termo que não colou muito. Em português não colou muito. Em vez de a gente falar, porque o público americano, a gente podia falar o público Yankee, mas... Os americanos um pouquinho. Tem americanos que podem não gostar também por causa disso. Entendi. Né? Agora, os britânicos usam muito. O Yankee. Então, o Yankee tem a ver com isso. E o New York Yankees tem esse nome porque, como ele joga na Liga Americana, era o time de Nova York da Liga Americana. Então ele era o time... era o Yankee de Nova York. Entendi. Entendeu? Que já tinha o outro. Tinha o New York Giants. Que era da Liga Nacional. Da Liga Nacional. O New York Giants da NFL tem esse nome pra tentar chupinhar a torcida do New York Giants da MLB. O Giants verdadeiro é do beisebol. Que hoje virou São Francisco Giants, né? O time se mudou pra São Francisco. Porque na época o beisebol era mais popular que a NFL. Hoje não é, hoje a NFL é muito mais. E ainda eu vi falar que o beisebol era o esporte mais popular no sentido de facilidade pra você assistir um jogo, é mais barato. É o mais barato. Ainda continua sendo? Continua, de longe. Até vi uma postagem hoje, tem o Oakland Athletics, por exemplo, que o time também tá o time tá abandonando a cidade, né? Então a torcida tá abandonando o clube, mas o ingresso mais barato é $6. Que legal. É mais caro você comprar o cachorro quente no estádio do que comprar o ingresso do estádio. Que legal. Então, mas você consegue comprar ingresso, assim, por $15, assim, dependendo do jogo. E é legal, claro que jogo... que mesmo... O jogo com mais... Assim, um jogo que é mais, assim, ferradão, assim, de vai ter mais, o ingresso mais barato vai ser $50. Não tem um jogo do Lakers em que você vai encontrar ingresso abaixo disso. Entendeu? Então, o beisebol... Até porque é muito jogo.
E os estádios são maiores, né? O estádio da NBA tem 20, 22 mil lugares de capacidade. Os estádios da MLB tem entre 35 e 45 mil lugares em média. É interessante como que o modelo de negócio dos caras, apesar de ter muito dinheiro no país, um dos países mais ricos do mundo e tal, eles conseguem entender que, a depender do esporte, a depender do público, que esse preço precisa se adequar a ponto de cobrar $6 por ingresso. No Brasil, a gente não faz isso. Não. No Brasil, a gente prefere o estádio vazio do que falar, puta, esse jogo aqui não vai ter apelo, vamos cobrar menos. Não tem essa política, cara. Não, eu nem falo do Palmeiras, que o estádio invariavelmente tá cheio, mas de outros tantos, assim... É foda. Não, você tem que popularizar, você tem que... Porque lotar o estádio... Até nisso os caras dão Lotar o estádio te dá retorno técnico, porque você vai ter mais gente no estádio gritando, você vai ter mais retorno porque aquele cara vai virar mais consumidor do seu clube, é um dinheiro que tá entrando que... indireto. $10 que ele paga, é $10 a mais do que se o assento ficar vazio. Dele, o assento vazio custa... você tá ganhando zero. E aquele cara pode se apaixonar e virar um torcedor fiel do clube. Isso. E além disso, você tá ganhando dinheiro com cachorro quente, com refrigerante, com a cerveja que ele consome lá dentro, com o boné que ele vai comprar pro filho dele. Até com a tua imagem, você vai fazer os melhores momentos do jogo, você vai falar, caralho, estádio lotado, dá um outro peso pro negócio.